Bom, nós temos andado aqui durante todo esse ano, né? Claro que às vezes tem alguma pregação fora, né? Mas temos olhado para Romanos. Então, hoje nós vamos fazer uma espécie de panorama, de introdução aos capítulos 9 e 11 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Estes capítulos são capítulos bem complexos, né? E que, a depender da hermenêutica, da maneira como você olha para as Escrituras, você terá uma visão diferente, de interpretação até, né? E a gente tenho falado com alguns irmãos a respeito disso, que nós precisamos ter maturidade espiritual para compreender que algumas divergências teológicas, né? Elas, claro, não sendo nenhuma heresia, não sendo nenhuma coisa inegociável, né? Nós, como cristãos, devemos aprender a lidarmos com isso, né? De que podemos ter divergências ou diferenças teológicas sem que com isso a gente precise cada um ir para um lado, né? Então nós vamos olhar para esses capítulos e aí vai ficar cada vez mais claro, né, qual que é a visão do pastor Pedro a respeito desses capítulos aqui, e esperando que o Senhor nos dê da sua graça, da sua misericórdia, da sua sabedoria, para lidarmos aqui com as distinções teológicas em torno desses textos, especialmente, a gente já vai entrar, né, especialmente no que se refere a Israel, a nação de Israel, e a igreja. Então a gente entra agora nesses capítulos e hoje nós faremos essa introdução panorâmica dos capítulos 9 a 11 e a partir do próximo domingo nós vamos olhar então versículo por versículo todos esses capítulos, capítulo 9, 10 e 11 e iremos até o final do ano olhando para esses capítulos 9, 10 e 11, claro, nós vamos ter uma paradinha ali, mas para tratar de outros assuntos também, mas vamos até o capítulo 11 nesse ano, tá bom? Então, deixe a sua Bíblia aí aberta no capítulo 9 de Romanos, porque nós vamos dar uma olhada, vai ser diferente das outras vezes em que nós, porque não vai dar tempo da gente ler os capítulos 9, 10 e 11 aqui, né, numa sentada, mas nós vamos olhar, vamos fazer esse passeio aqui, nesses 3 capítulos, né? Então, basicamente, antes de nós entrarmos nesses pormenores dos capítulos 9 a 10, 9 a 11 de Romanos, convém a gente reservar, então, esse tempo para esse panorama, visando a introdução desses capítulos. Então, Paulo, ele vem expondo o verdadeiro evangelho com clareza, desde o capítulo 1, Paulo ele vem fazendo essa exposição do verdadeiro evangelho aqui na sua carta aos Romanos. Ele declarou a realidade, né? A realidade do homem. Deixa eu voltar aqui. Ele declarou ali a realidade do homem, né? De que não há nenhum justo, não há um justo sequer. No capítulo 3 ele chega a essa conclusão, né? Depois de falar com os gentios, que são todos aqueles que não pertencem à nação de Israel, no capítulo 1, ele também se volta depois para os judeus, aqueles que pertencem à nação de Israel, no capítulo 2, e no capítulo 3 ele chega a esta conclusão: olhando para Israel ou para qualquer outra nação, não há um justo sequer, não há ninguém que faça o bem, ninguém que busque a Deus, e a gente sabe que essa é a má notícia do evangelho, né? Relacionada ao evangelho, para que o homem compreenda a boa notícia que vem do evangelho, da salvação em Cristo Jesus, antes de mais nada, ele precisa compreender que ele é totalmente depravado, né? Totalmente afastado de Deus em virtude do pecado, né? Então, capítulo 3 nos mostra isso, e o salário do pecado é a morte. Então, essa má notícia ela piora. Todos são pecadores e o salário do pecado é a morte. Eu e você, por sermos pecadores, merecemos, então, a morte em virtude do nosso pecado. E Paulo está deixando isso muito claro. E diante dessa realidade, então, ele nos apresentou as boas novas do Evangelho, de modo que ele afirmou, né, que aqueles que estão em Cristo Jesus já não são
condenados. Nós vimos isso no capítulo 8, versículo 1, já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nós vimos também no capítulo 8 que somos ali filhos por adoção, filhos adotivos de Deus, capítulo 8, versos 14 a 16, que no fim das contas somos, Paulo afirma isso, né? Nada mais, nada menos do que escolhidos por Ele, e que, portanto, nada nos separará do amor dEle. Nós vimos isso também nos versículos 31 e 39 do capítulo 8. Então nós vimos, e Paulo então ele dá essa realidade do pecado, mas depois a solução de Deus, a boa notícia em Cristo Jesus, e então para todo aquele que nele crê, que já não perece, há toda a sorte de bênçãos espirituais, nas quais nós podemos nos apegar verdadeiramente, crendo que Ele é fiel para cumprir com as suas promessas feitas a cada um de nós. Então, estas verdades espirituais, somos filhos, já não há mais condenação, temos paz com Deus em Cristo Jesus, todas aquelas verdades espirituais que a gente já vem esmiuçando nas últimas pregações, elas devem servir de ânimo para nós perseverarmos. Então estas verdades espirituais não são só meras afirmações a nosso respeito, meus irmãos, é a verdade do próprio Deus, e isso deve nos motivar a perseverar até que Ele venha, isso deveria nos ser suficiente, as verdades expressas na palavra de Deus sobre quem somos em Cristo Jesus. Bom, Deus é fiel, e em Cristo Ele nos deu garantias eternas, e aí Ele garante isso, porque Cristo naquela cruz, Ele morre, pagando a nossa dívida, mas ressuscita ao terceiro dia, e ao ressuscitar, nós somos justificados, Ele vence a morte, Ele vence o pecado. Então, é aí que nós encontramos refúgio para a nossa alma, essa é a base de todo o Evangelho. Homens pecadores, mortos nos seus delitos e pecados, e que são então alcançados pelo poder de Deus, porque Ele quis, de acordo com a sua vontade soberana, nos alcançar e abrir os nossos olhos, não porque merecíamos qualquer coisa, mas por pura graça, por pura misericórdia. Então nós não somos melhores do que ninguém, mas hoje aqui nessa noite nós nos reunimos para adorar esse Deus que nos alcançou quando nós ainda estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. E aí nós podemos nos alegrar com essas verdades. E aí Paulo está escrevendo aqui à igreja que está em Roma, e é uma igreja composta por gentios e também por judeus, né, nesse processo aqui. Ela está composta por esses dois públicos, vamos dizer assim, e a gente sabe que em Romanos, Paulo, ele vem fazendo perguntas retóricas o tempo inteiro, e às vezes até imaginando ali um interlocutor com quem ele está conversando, e aí assim ele desenvolve o seu argumento, e ao chegar aqui nesses capítulos 9, 10 e 11, Paulo, ele não está como que mudando de assunto, né? Mas ele está explicando, sobretudo para o seu público ali judeu, o plano soberano de Deus no que se refere à salvação, que não mudou. E aí então, a pergunta que surge quando nós, depois de tudo que Paulo vem explanando, desde o capítulo 1 ao capítulo 8, sobre essa realidade espiritual, sobre não confiar, né, nas obras da lei para a salvação, né, basicamente também afirmando o que nós vemos em Efésios, em paralelo, de que a salvação não é por obras, mas é pela graça que nós somos salvos, né? Então, para esse público que estava judeu, que especialmente estava ali se firmando numa justificação pela obediência à lei, Paulo ele se levanta dizendo: olha, ninguém será salvo pelas obras da lei, a salvação é pela graça, né? É pela fé, né? E em Cristo Jesus. E aí nós temos aqui então muitos de Israel que rejeitam Cristo, já rejeitaram Cristo inclusive, ele acaba sendo crucificado, né? Mas nesse público aqui a pergunta, então, mas espera aí, se Deus é esse Deus que fez o que fez para redimir uma raça pecadora,
e Israel nesse plano todo dele aí? Porque Israel não é a nação escolhida por Deus. Se podemos verdadeiramente confiar nas promessas de Deus, se tudo o que foi dito até aqui, Paulo, na tua carta, é verdadeiro, o que aconteceu com a nação de Israel? Se a eleição e as bênçãos espirituais e as bênçãos da justiça de Deus são irrevogáveis, e aí a gente já falou sobre isso, né, sobre essa paz que realmente excede todo o entendimento, porque o que Deus nos prometeu em Cristo Jesus é irrevogável, né, e nós vimos no finalzinho do capítulo 8, nada nos separará do amor de Cristo, nada, né? Então, são irrevogáveis. Se tudo isso é irrevogável, o que aconteceu com Israel, o povo escolhido, que a gente vê surgir ali, né, com Abraão, a nação escolhida de Deus? Deus falhou no seu plano. E se ele falhou no seu plano com relação a Israel, não pode falhar novamente agora com a igreja? Então aqui essas perguntas, e Paulo nos capítulos então 9 a 11, ele vai nos explicar que o plano de Deus não falhou, mas que Israel foi temporariamente deixado de lado. Então as promessas de Deus ainda serão cumpridas para a nação de Israel. Nessa tabela que eu fiz aqui, não sei se vocês estão conseguindo verificar, eu sei que a letra miúda não, mas vocês percebem, né, no anterior ali, deixa eu ver se eu consigo voltar, essa divisão que a gente tinha colocado, né, os primeiros 11 capítulos, Paulo, ele tem esse costume, na sua carta, ele separa, ele faz quase um tratado teológico, nesses primeiros 11 capítulos, e a partir do capítulo 12, é como se ele tivesse agora apontando, certo, tendo em vista tudo que eu explanei até o capítulo 11, e daí? O que isso tem a ver com a vida de vocês? Como que vocês devem viver tendo como base todo esse padrão teológico que eu estou dando aqui para vocês, né? Toda essa sustentação teológica. Em Efésios vai acontecer a mesma coisa, os primeiros 3 capítulos têm uma base doutrinária, e depois os outros 3 capítulos também se voltam para a parte prática respondendo quase com e daí, né? Então, capítulo 12, só em 2025 nós vamos adentrar no capítulo 12, mas só para não perder de vista esse lembrete com relação a isso. E nos capítulos 9, 10 e 11, então, Paulo ele vem explicando que Deus, no fim das contas, é esse Deus que ele não foi pego de surpresa quando a nação de Israel, ao invés de tê-lo como único Deus, né, ela já se vende lá no início, não confiando nesse Deus, né, adorando a Baal, e aí Deus vai levantar todos os profetas, os maiores, os menores, para falar para essa nação: vocês precisam se arrepender dos seus pecados, vocês precisam adorar o único Deus. Eles quebram essa aliança com Deus, eles então que deveriam ser luz para todas as nações, então acabam sendo aí, ficando quase que à margem, a essa altura do campeonato, aguardando o cumprimento de promessas que ainda hão de se cumprir sobre a nação de Israel. E os capítulos 9 a 11, Paulo ele vai se dedicar para deixar muito claro que o nosso Deus não foi pego de surpresa com relação à traição da nação de Israel, né? Mas de uma forma misteriosa, que a nossa mente ela dá uma bugada em relação a isso. Apesar das más escolhas de Israel, Deus ele é o regente dessa história, né? Apesar da própria escolha do próprio Satanás e os anjos caídos ali, Deus ele é o regente dessa história. Apesar da escolha de Adão e Eva por desobedecerem a Deus, não houve nenhum momento na história onde tudo ruiu que Deus teve uma reação do tipo: o que eu vou fazer agora? Não.
O Senhor, Ele é o Senhor da história. E Paulo vai deixar muito claro aqui que ele não foi pego de surpresa com relação a Israel, e ele vai passar a detalhar aqui o que ocorre, e qual que é o plano e a relação de Deus e Israel, e com a própria igreja do Senhor Jesus Cristo. Os capítulos 9 a 11, então, nos revelam a infinita sabedoria e soberania de Deus no seu plano redentor, considerando a história da nação de Israel. Paulo, ele explica nesses capítulos o que aconteceu com Israel no plano perfeito de Deus, e ainda ele nos ajuda a entender o propósito de Deus para a sua igreja. Então sim, eu estou partindo de um pressuposto que a igreja não é o novo Israel de Deus. A igreja é a igreja, e Israel Deus ainda há de concretizar. Aqui há sim divergências teológicas, né? E ok, tudo bem, ninguém precisa morrer com isso, mas nós precisamos ter uma coerência de hermenêutica com relação ao todo das Escrituras, para a gente não virar um bicho de 7 cabeças com relação a essas questões. É necessário ter coerência a partir dos teus pressupostos teológicos. Bom, esses capítulos, irmãos, eles são, 9, 10 e 11, eles são essenciais para desenvolver a ideia principal da carta aos Romanos. E a ideia principal é que na verdade é o evangelho da justiça de Deus. Essa é a ideia principal aqui de Romanos, o evangelho da justiça de Deus. Nesses capítulos nós somos confrontados então com o quê? Com a soberania, com a misericórdia e com a fidelidade de Deus reveladas na sua obra de salvação. Então, basicamente, esses capítulos, eles tratam do passado. Só um pouquinho aqui que está aparecendo para vocês um esquema. Deixa eu tirar aqui. Depois eu volto aqui. Ficou fora de ordem meu slide. Mas aqui, pronto. Basicamente nós vamos ver aqui que esses capítulos, com relação a essa explicação do que ocorreu em relação a Israel, apresentam no capítulo 9, falando a respeito do passado de Israel e da sua eleição, da maneira como Deus escolhe essa nação que não era nada e ela se torna nação. No capítulo 10, falando naquele presente ali a respeito da rejeição de Israel, e no capítulo 11, falando do futuro, a respeito da restauração de Israel. E aqui, eu quero só voltar aqui agora a esses versículos. Então, o objetivo de Paulo é explicar por que Deus pôs de lado o seu povo escolhido e como que em alguma data futura ele restaurará esta nação. Paulo, ele vai aparecer aqui nesses 3 capítulos numa espécie de luta angustiada em virtude do problema da incredulidade de Israel. Então, como sabemos, a maioria dos judeus rejeitou o evangelho e permanece incrédulo até os dias atuais. Então nós precisamos entender que quando Paulo ele está escrevendo aqui a carta de Romanos, há uma predominância, embora tenha esses 2 públicos, há uma predominância de gentios aqui na igreja, né, afinal de contas estão em Roma, né? E ao mesmo tempo, daqueles judeus ali, do mundo judeu, há uma rejeição judaica ao evangelho. Então há nessa igreja para a qual Paulo está escrevendo uma maioria que não é judeu, né? E os judeus, né, como nação de um modo geral, haviam rejeitado o Senhor Jesus Cristo, rejeitado o evangelho. E essa realidade então desse contexto aparentemente gerava um conflito entre as promessas de Deus do Antigo Testamento e o evangelho rejeitado por grande número de judeus. Sendo assim, então, o caráter de Deus e do evangelho, eles poderiam, ou eles já estariam aqui nessa altura do campeonato, sendo questionados dentro daquilo. Mas se Deus não fez promessas para Israel,
E se Jesus é o Messias, mas o que aconteceu aqui então? Porque eles não estão reconhecendo Jesus como Messias. Então o que aconteceu? Deus não fez promessas, Ele não é digno de confiança. Então esses capítulos eles estão em torno disso. No entendimento de um judeu cristão, nos dias de Paulo, a história da salvação tinha tomado um rumo não esperado. Porque é quase que Paulo dizendo, olha, se vocês não se arrependerem dos seus pecados e não confiarem exclusivamente em Cristo Jesus, vocês irão para o inferno. Então Paulo ele escreve para comprovar a fidelidade da palavra de Deus para com Israel, apesar da rejeição generalizada do Evangelho. Então no capítulo 9, o que acontece no capítulo 9? Paulo ele passa a esclarecer de que maneira o plano de justificação, independente da lei, estava relacionado à posição privilegiada dos judeus. Ele pretende responder se as promessas feitas nas alianças de Deus com Israel haviam falhado. E a resposta é um sonoro não. Não falharam. Olha aí no capítulo 9, nesse texto que já está aparecendo aqui para vocês, nos versículos 4 e 5 do capítulo 9, nós lemos exatamente isso. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Essas são as afirmações de Paulo sobre os judeus aqui. O capítulo 9 é também um dos textos fundamentais sobre a soberania divina no que se refere à salvação. Dá uma olhadinha nos capítulos, no versículo 14 e 15. Versículo 14 e 15 desse capítulo 9. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Então Paulo deseja aí comprovar a fidelidade da palavra de Deus com Israel. O capítulo 10, Paulo ele expressa aí o seu profundo anseio pela salvação de Israel, que tentou colocar a justificação pela lei no lugar da justificação pela fé. Então Deus ofereceu aos judeus todas as oportunidades, mas para eles receberem o evangelho, mas eles não responderam com fé. No capítulo 10, versículo 21, nós lemos isso. Todo dia estendia as mãos a um povo rebelde e contradizente. Então aqui, depois, nós vamos olhar com detalhes para todos esses textos. E por fim, o capítulo 11, nesse panorama que a gente está fazendo aqui, com relação ao futuro e à restauração, aqui Paulo ele nos garante que Deus ele não esqueceu o seu povo, os judeus, e suas promessas a eles. Depois que o número total de gentios for incorporado à igreja, e só Deus sabe quando isso irá ocorrer, o povo, a nação de Israel, como um todo, e não apenas uns poucos como agora, porque hoje alguns judeus estão aceitando Cristo na sua individualidade, mas há uma eleição, vamos dizer assim, de uma instituição da nação de Israel. É claro que isso não muda um fato, que a salvação é mediante a fé, ela é resultado de arrependimento e confiança em Cristo Jesus, Mas haverá um dia, no tempo, no espaço, em que quando se completar, e o capítulo 11 vai deixar claro isso, a plenitude dos gentios, gente de toda tribo, povo e nação, então, naqueles dias, a nação de Israel também há de despertar e se voltar para Jesus Cristo, reconhecendo que Jesus Cristo é, de fato, o Messias. Então, diante do que ocorreu com a nação de Israel, nesses capítulos 9, 10, 11, Paulo ele responde a uma possível objeção à justiça de Deus e ao seu perfeito plano da justificação pela fé.
Israel rejeitou a oferta divina de justiça pela fé, mas isso não anula a justiça ou a soberania de Deus. Por isso que eu coloquei como talvez o nosso tema, a nossa ideia central da mensagem de hoje. Apesar de Israel, Deus permanece fiel. Deus cumprirá as suas promessas. Ele não é um Deus que fica pela metade, né? Então, claro que entramos em questões hermenêuticas à medida em que entendemos que estas promessas para Israel hão de se completar de forma literal para com Israel. Há quem entenda que não seja desta forma e tudo mais. E tudo bem, eu respeito. Mas, partindo desse pressuposto, o nosso Deus, o que Ele prometeu, Ele há de cumprir. A coisa não fica pela metade, ela não fica incompleta nesse sentido. Então, na verdade, a nação de Israel, ela desobedeceu, nós sabemos, né, irmãos, a lei de Deus ao longo de toda a história. Deus enviou seus profetas para chamar Israel ao arrependimento, mas Israel rejeitou repetidamente esses profetas, até chegarmos nos apóstolos, que também foram rejeitados, né, Mas apesar de Israel, Deus permanece fiel. E isso nos permite verificar, especialmente nesses capítulos 9 a 11, a relação entre a soberania divina e a responsabilidade humana. Uma vez que somente um Deus, que é infinitamente sábio e soberano, ele seria capaz de transformar a descrença de seu povo, Israel, em salvação para todos os povos do mundo. E é justamente isso o que ocorre. Israel endurece, se rebelando contra Deus, mas Deus faz com que esse endurecimento resulte em salvação para todas as nações. Vá agora lá para o capítulo 11, nós vamos ler juntos, a partir do versículo 1, o que também nos permite compreender um pouco mais a respeito dessa relação entre soberania divina e responsabilidade humana. Capítulo 11, diz assim a palavra de Deus no capítulo 11, acompanhe na sua Bíblia, diz assim: pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo, Israel, né? De modo nenhum, porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuraram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim, Elias, 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou. E os mais foram endurecidos, como está escrito: Deus lhe deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi: torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureçam-se-lhe os olhos para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Então aqui nesse panorama, o capítulo 11, a gente está vendo que Paulo explicando com clareza: olha, não, Deus não desistiu de Israel, mas ocorreu sim um acidente nesse percurso, quando Israel se endurece.
e que não era nenhuma novidade, mas quando ela se endurece em relação ao próprio Cristo Jesus, então Paulo está explicando aqui que Deus, apesar dessa atitude de Israel de rebeldia, e aí então Israel sofre as consequências da sua rebeldia, ou seja, Deus não apaga a responsabilidade humana, nesse caso, mas apesar disso tudo, Deus deixa muito claro que o seu plano soberano irá se cumprir. E é nesse sentido que esses capítulos nos permitem meditar a respeito dessa relação entre a responsabilidade humana e a soberania de Deus. Deus, o homem por seus pecados, ele não é tido por inocente, ele merece a condenação, mas Deus na sua soberania, ele nos elegeu, nos escolheu, e é em virtude do seu amor leal que ele há de cumprir as suas promessas para com Israel, que dizem respeito às alianças que ele fez ao longo ali do Antigo Testamento, aliança com Abraão, aliança com Moisés, aliança com Davi, né? Uma descendência, uma terra que emana leite e mel, e um descendente que se assentará no trono, no qual entendemos então que há ainda a necessidade desse cumprimento, e nós sabemos que Cristo Jesus é descendente de quem? Do rei Davi. Então esse mesmo Senhor, o Rei dos Reis, ele é soberano sobre tudo, sobre todos, e há de cumprir, por amor ao próprio nome de Deus, as promessas que fez com Israel. Então entendo que sim, Jesus Cristo haverá de retornar e de literalmente se assentar no trono, cumprindo essas promessas. Há quem entenda de uma outra forma, diferente, né? Mas, então, irmãos, Israel, com base nesse texto que a gente acabou de ler aqui, sobretudo, é a nação eleita de Deus, que se rebela contra Deus, mas até mesmo essa rebelião resulta em salvação para as demais nações. É claro, nós sabemos que Deus tinha sempre esse plano, né? Nós deveríamos olhar para a nação de Israel e ficarmos assim, extasiados com essa nação, e a ponto de nos perguntarmos, quem é o Deus a quem eles servem? E aí então Israel deveria ser esse luzeiro para as outras nações, mas eles falham miseravelmente, né? Eles se comportam com rebeldia, adoram falsos deuses, né? E sofrem as consequências de cativeiro e tudo mais que nós sabemos, mas apesar de tudo isso, Deus ele se mantém soberano sobre a história, ele é de fato o Senhor da história. Apesar de Israel, ele permanece fiel, e então até mesmo a rebelião, de acordo com o texto que a gente acabou de ler no capítulo 11, resulta em salvação para as demais nações. Entretanto, quando Deus cumprir o seu propósito de salvação, a própria nação de Israel cairá em si e se voltará para o Messias rejeitado. Ou seja, Israel sofre as consequências de suas escolhas pecaminosas, ou seja, a responsabilidade humana, ela não é retirada, mas sobre tudo isso, a soberania de Deus garante o cumprimento das suas promessas. A soberania de Deus nunca anula a responsabilidade humana. São verdades que se completam e não que se competem, né, se repelem. Por exemplo, Faraó endureceu o seu coração. Ora o texto nos diz que Faraó mesmo endureceu o seu próprio coração, ora o texto nos mostra que Deus endureceu o coração de Faraó. E aí Deus tinha um propósito de ser conhecido seu nome ser conhecido por todas as nações. Foi de fato o que ocorreu ali. E há uma mistura nesse exemplo de Faraó, dessa responsabilidade humana, mas também dessa soberania. Hoje na classe mesmo, dos profetas menores, na EBD, a gente olhava um pouquinho para isso e a gente viu como Deus usou Nabucodonosor para cumprir os seus propósitos de punição sobre a nação, sobre o reino de Judá, o reino do sul. Da mesma forma, depois usou Ciro, também um ímpio, para que eles pudessem
retornar para ajudar depois de ter se cumprido o tempo proposto por Deus, né? E aqui Deus da mesma maneira interage, age sobre a vida desse faraó, né? De uma forma soberana, mas ao mesmo tempo esse homem não é isento da sua atitude de endurecimento, né? E aí nesse sentido que a nossa mente fica um pouco, mas como é que se dá isso daqui, né? Fato é que Deus não perde o controle, tudo o que ocorre está debaixo da soberania de Deus, e ainda assim o homem, ele permanece culpado, e não Deus. Deus não é o culpado. Então há essa mistura, né, desses dois conceitos que nós devemos aceitá-los como coexistentes no cumprimento do plano soberano de Deus como regente de toda a história. Então, ao olharmos para essa realidade, uma das lições mais significativas diz respeito, irmãos, ao quanto nós podemos confiar em um Deus que nunca, que jamais tem os seus planos frustrados. Mesmo diante de tamanha rebeldia, de um endurecimento da nação de Israel, Deus, Ele irá cumprir as suas promessas, aquilo que Ele prometeu e que está firmado ali na sua palavra em relação à nação de Israel. Em sua soberania, então, Deus, Ele garante o cumprimento das suas promessas. Ele fará isso em relação à nação de Israel e certamente, irmãos, em relação a tudo o que Ele afirma na sua palavra. E note que é a glória de Deus que sempre está em foco. Quando a Bíblia trata desse assunto, responsabilidade humana e soberania de Deus, o foco sempre é a glória de Deus. Esse é o objetivo. Ao entrar numa conversa, numa discussão sobre esse assunto, o foco deveria ser a glória de Deus. Há muitos que se perdem nessa conversa e cada um pega uma espada e começam a brigar com relação a essas questões, mas conversar sobre esses assuntos deveria ter uma finalidade: glorificar o nome de Deus, pensar na salvação do homem, pensar nos propósitos de Deus em todos os acontecimentos. O ajuste que precisamos fazer é que não se trata de nós, apesar de nós sermos esse objeto da salvação, esse alvo, né? Quem que é salvo? Somos nós que somos salvos. Mas apesar disso, trata-se da glória de Deus. Não é à toa, né, que nós vamos ver em Efésios que nós seremos como troféus da graça de Deus, né, glorificando a Deus por toda a eternidade. Então, quando pensamos nesse assunto soberania divina e responsabilidade humana, nós temos que ter em vista que o alvo é a glória de Deus e não nós mesmos. E aí temos que pensar, nós vivemos, ou você vive num universo centrado no homem ou centrado em Deus? Essa é uma boa pergunta a se fazer aqui para que os ânimos fiquem no seu devido lugar quando pensamos nessa questão da responsabilidade humana e na soberania de Deus. A história que Deus está contando, irmãos, todo esse enredo que envolve inclusive a nação de Israel, tem a ver com a glória de Deus e o modo como Ele decidiu se revelar a nós. E nesse sentido, nós devemos descansar e confiar na soberania de Deus e ao mesmo tempo obedecer no que se refere à responsabilidade humana. Então, envolve confiar no seu plano soberano e ao mesmo tempo obedecê-lo. Alguns esclarecimentos aqui são importantes com relação a esse assunto específico, que vale a pena a gente passar rapidinho aqui. Primeiro, irmãos, é que nessa questão da eleição, da escolha soberana, inclusive no texto que nós lemos na abertura desse culto, Efésios capítulo 1, ninguém que crê verdadeiramente, que já aceitou Cristo como seu Senhor, seu Salvador, ele precisa ter medo de que não seja eleito. Já ouviu alguém trazendo essa preocupação? Não, se existe essa história de eleição,
se existe essa história de Deus antes da fundação do mundo, Ele já ter me escolhido, então, no fim das contas, será que eu sou um eleito? Será que mesmo depois de eu ter aceitado Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, mas e agora, se eu não for eleito? Não existe essa possibilidade. Se um dia você entendeu o Evangelho, se arrependeu dos seus pecados, se você está firmado exclusivamente na confiança no que Cristo Jesus fez naquela cruz, então, irmãos, esta é a prova cabal de que você é eleito de Deus, é escolhido do Senhor. Então, a doutrina da eleição nos traz segurança e não insegurança. Quando nós olhamos para a nação de Israel, e o capítulo 11, que texto que a gente leu, especialmente aqui, nós vemos Deus falando que o que Ele prometeu, Ele irá cumprir. Então, como ainda há coisas a se cumprirem, eu olho para isso com esperança, na certeza de que Ele cumprirá as suas promessas de fato. Assim como quando Ele disse para Adão e Eva, que quando comer vocês morrerão, e eles de fato morreram, assim como Deus falou com Moisés lá naquela aliança, se me obedecerem é isso que ocorre, se não me obedecerem é isso que ocorre, e de fato então as nações invadem, o templo é destruído, eles são levados prisioneiros, tudo isso se cumpriu. Da mesma maneira eu olho para a esperança escatológica que está contida em cada um dos profetas e penso, da mesma forma o Senhor há de cumprir cada uma das suas promessas de forma cabal. Então dessa maneira, a própria rebeldia de Israel e como eles estão vivendo até no dia de hoje, nos mostram assim, como Deus ele é fiel à sua palavra. E aí, claro que nessa perspectiva que eu entendo que é correta, nós temos essa expectativa de que o Senhor cumprirá as suas promessas neste plano soberano de Deus. Então, ao olhar para todo esse enredo dos capítulos 9 a 11, nós podemos trazer para nós essa mesma expectativa de que esse Deus que é soberano sobre tudo, sobre todos, e há de cumprir suas promessas para Israel, ele não se esqueceu de cada um de nós também. E ele nos alcançou, nos fez parte do seu povo, né? Então, embora a gente tenha aí a própria igreja como igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Então, ninguém que crê precisa ter medo de que não seja eleito. Ninguém que confia também, ou que deseja ser salvo pelos méritos de Jesus, irá ao inferno. Então não tem a possibilidade de nós explicarmos o verdadeiro evangelho para alguém. Essa pessoa, então olha os princípios que eu estou colocando aqui. Não existe a possibilidade de nós explicarmos o verdadeiro evangelho, e esta pessoa, inclusive por intermédio do Espírito Santo, compreender este evangelho e se arrepender dos seus pecados e realmente então pelo caminho proposto por Deus, se entregar a Cristo ali, e essa pessoa, dado esses passos verdadeiramente, e ir para o inferno, como se fosse assim, a pessoa quis, mas Deus não quis. Essa é uma distorção também com relação a essa. Porque aqueles que são eleitos de Deus, Deus, por meio do seu Espírito Santo, que é o próprio Deus, serão convencidos por esse Espírito Santo. Né? Eu penso a respeito disso. É o próprio Deus que convence do pecado e do juízo. Ele não cumprirá o seu propósito? Se Deus quer alguma coisa, Ele é incapaz de fazer? Deus não é como eu e você, que ansiamos coisas e depois não conseguimos. O que Deus quer, Ele vai lá e faz. E quando então nós lemos Efésios, lemos vários textos, e Deus afirma para nós, né, que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, e que nada nem ninguém pode nos tirar, porque é Ele que nos comprou. O texto de Efésios vai falar que nós fomos selados, um selo de garantia, né, é em penhor, é de garantia. Então, irmãos, ninguém mesmo pode nos tirar das mãos do nosso Salvador. Se verdadeiramente tivemos um encontro com Cristo,
então nada nem ninguém irá nos separar do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, independentemente dos nossos sentimentos, independentemente do que pensamos, nós temos que até mesmo lutar contra os nossos pensamentos e os nossos sentimentos e nos apegarmos às verdades estabelecidas pelo nosso Deus, que não nos isenta das consequências dos nossos pecados, mas nós, os que estamos em Cristo Jesus, podemos descansar no fato de que não fomos condenados, porque Cristo Jesus morreu na cruz no nosso lugar, pagando a nossa dívida, levando sobre si as nossas iniquidades. E aí então ele ressuscita ao terceiro dia, vencendo a morte, vencendo o pecado. E imagina se alguma coisa pudesse diluir o poder de Deus ali naquela cruz. E o mesmo poder que ressuscitou Cristo Jesus da morte é o poder que age nos filhos de Deus, que opera em nós no processo de santificação nas nossas vidas. Então ninguém que deseja e confia nos méritos exclusivos de Cristo irá para o inferno. Nós podemos descansar nisso. Nós temos que ter em mente, entretanto, irmãos, uma coisa aqui, que dá muita confusão. Deus ordena tanto o fim como o meio. Deus ordena tanto o fim como o meio. Então, apesar de nós podermos afirmar categoricamente que antes da fundação do mundo Deus havia nos escolhido, qual que é o meio para que este fim seja estabelecido? O meio é que eu e você, a gente escute a boa nova e a gente se arrependa. É por isso que, apesar de tudo isso, nós não deixamos de lado o ID, nós não deixamos de lado missões, nós não deixamos de lado a proclamação do verdadeiro Evangelho, porque nós não sabemos quem haverá de aceitar Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Nós saímos por aí pregando o Evangelho a toda criatura, na certeza de que Deus cumprirá com os seus propósitos eternos sobre a vida de cada um. Propósitos eternos. Então, Deus, Ele ordena tanto o fim como o meio. Então nós cremos que Deus cumprirá os seus propósitos de salvação sobre aqueles que Ele assim deseja, por pura graça e por pura misericórdia. Alguém já deu aquela ilustração, né? Aqui está a humanidade caída, andando rumo a um abismo. E todos nós estamos caminhando rumo a esse abismo, em virtude da nossa natureza pecaminosa, em virtude do nosso pecado herdado em Adão. E isso, aqui se estabelece a justiça de Deus, a ponto de que se Deus mandasse toda a humanidade para o inferno, Ele permaneceria sendo justo e permaneceria sendo bom. Aqui é manifesta a justiça de Deus. A graça de Deus, ela se manifesta à medida em que, apesar de toda essa humanidade, eu e você, merecermos o inferno e a condenação eterna, Deus nos amou de tal maneira em que Ele resolveu o problema, aquilo que nos separava dele, que é todo santo, todo puro, todo justo, Cristo Jesus, que se fez um de nós, como nosso representante, mas diferente de nós, nunca pecou. E aí então pôde morrer na cruz, no nosso lugar, como nosso representante. E aí então, porque nunca pecou, e sendo nosso representante, e sendo o próprio Deus, 100% homem, 100% Deus, Deus aceita esse sacrifício lá naquela cruz, essa ira de Deus sendo aplacada. E como nós sabemos que Deus aceitou esse sacrifício? Como que nós sabemos isso, irmãos? Cristo Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a garantia de que o sacrifício de Cristo foi aceito pelo próprio Deus. Jesus venceu a morte. A graça se manifesta à medida em que, apesar de toda essa humanidade merecer ir para o inferno, Deus então, antes da fundação do mundo, Ele
porque deseja se manifestar e se revelar e manifestar a sua glória, Ele abre os nossos olhos. Nós estávamos mortos dos nossos delitos. Um morto é incapaz de tomar uma atitude por si só. Você já esteve num velório, você sabe muito bem. Mas Deus foi abrindo o entendimento. Como? Qual é o meio? Vocês vão ter que pregar as boas novas, a boa nova do Evangelho, que trata de toda essa realidade que a gente já mencionou aqui. E aí então eu cumprirei com o meu propósito, porque o que eu quero, eu vou lá e faço. Não é maravilhoso saber que apesar de nós, o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele nos amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho e colocou no nosso caminho um momento na história, no tempo e espaço, em que alguém ou alguns falariam de forma até sistemática para a gente a respeito desse amor, e um dia a nossa chave iria girar de uma maneira sobrenatural, de modo que o Evangelho é loucura para esse mundo, mas eu e você não vemos como loucura. Eu e você, nós cremos no que para todo mundo é uma grande loucura. Cremos porque Deus assim quis. Porque quem convence do pecado e do juízo é o próprio Espírito Santo. E aí nós não entendemos como é que se dá toda essa dinâmica, mas os capítulos 9, 10 e 11, eles vão nos confrontar em relação a essa tentativa de querermos até mesmo ser mais justos do que Deus. Porque ele vai perguntar em algum momento, e nós veremos isso. O oleiro, ele não tem autonomia para ele fazer o que ele bem entende com o barro que está nas suas mãos? Então esse oleiro, ele faz vasos para a honra e vasos para a desonra. O vaso pode questionar o oleiro, então Deus vai nos colocando no nosso devido lugar, no sentido de que Ele é esse Deus Todo-Poderoso. Então cuidado, para nós, na tentativa de tentar entender como é que se dá toda essa dinâmica, a gente se coloca quase como que mais justos do que Deus. Mas como assim? Deus manda pessoas para o inferno? Que história é essa? Esse Deus, mas como assim que injustiça? Mas como assim que Deus é esse? Que Deus de amor é esse? Pois esse é um Deus completamente justo, a ponto de que se mandasse todo mundo para o inferno, ele seria justamente aí a expressão da sua justiça. Mas ele não fez assim, ele resolveu nos alcançar, nos redimir, e isso se dá por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, é claro que é aí, sem a pregação do Evangelho e a fé pessoal, ninguém será salvo. Esse é o meio estabelecido por Deus. Mas o nosso Deus, Ele não é como alguns estão querendo dizer, né? Como um ser que está sendo aperfeiçoado. E então ele vai aprendendo conforme os acontecimentos da história vão acontecendo. Não sabia que eles iam comer o fruto, deixa eu ver o que eu vou fazer agora. Aprendi, deixa eu ver o que eu vou fazer agora. Peraí, vou esquematizar aqui. Israel não foi obediente, deixa eu ver o que eu vou fazer agora. Teve um terremoto lá, em sei lá onde, morreu tantas pessoas. Nossa, eu não sabia. Há gente que coloca Deus como se ele fosse esse ser em evolução. Isso é uma heresia, porque o nosso Deus, Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Não há nada que aconteça sobre a face da terra e em todo o universo que o nosso Deus já não saiba de antemão, e isso inclui, inclusive, todos aqueles que se renderão a Cristo Jesus. Então, irmãos, só algumas observações a respeito desse assunto, mas eu quero ressaltar para fechar aqui, que qualquer discussão sobre essa temática, soberania divina e responsabilidade humana, que não termina onde Paulo termina, perde o propósito. E Paulo termina, e nós veremos também isso mais detalhadamente no futuro, ele termina no fim do capítulo 11, rendendo toda a glória a Deus. Diante desses vasos para desonra e vasos para honra, Deus cumpre o seu propósito soberano de se revelar a nós
E aí nós devemos render toda a glória a esse Deus. Ó profundidade, depois de Paulo então explicar tudo isso, passar por todas essas questões, ele encerra ali essa parte desta maneira: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Os caminhos do nosso Deus são insondáveis. A nossa mente é limitada e até corrompida pelo pecado, e nos torna mais vagarosos para compreender como que Deus conta essa história, está contando essa história. Mas Ele tem o controle não apenas da nossa história, dos detalhes da minha e da sua história, mas Ele tem o controle de toda a história, de toda a história. Nós devemos louvar a Deus pela sua infinita sabedoria e soberania na salvação dos povos e na exaltação da sua glória. Então, meus irmãos, esse é um panorama desses capítulos. Nós pretendemos, a partir do próximo domingo, olhar detalhado para capítulos 9, 10 e 11, mas que a gente não venha se perder no caminho dessas conversas, dessas discussões. Devem ser saudáveis, devem apontar para Deus, e nós devemos ser fiéis ao texto bíblico, à boa hermenêutica, a uma hermenêutica que considera o texto que está expresso. Então, nós todos somos cheios de muitas opiniões, mas eu digo para você, as nossas opiniões não importam muito, importa nós estarmos firmados nas Escrituras, e é isso que glorifica ainda mais o nosso Deus. Ainda que um professor meu no seminário, ele até falava, gente, há muitas divergências, mas qual que é a certeza que todos nós temos? Jesus Cristo irá voltar. Independente do sistema escatológico, de como que você vê A, B, C, uma coisa nós temos em comum, e é isso que deve nos reger: Jesus Cristo, Ele voltará. E talvez, na eternidade, a gente vai até olhar, brincar um com o outro, e dizer assim, olha, não te disse que era daquele jeito, aí o outro, mas eu não te disse que era do outro, né? Então, mas fato é que quando Cristo voltar, irmãos, muita coisa talvez nem Ele não nos deve satisfação e nem explicação do que fez ou deixou de fazer. Ele é o próprio Deus. Então a nós, o que requer dos seus filhos? Submissão, requer obediência, requer encontrar contentamento nele, e tão somente nele. E aí que nós encontramos deleite, até mesmo para estudar esses tipos de assuntos, quando ele está no centro, e quando no fim das contas importa é a glória dele, e não eu ganhar o meu argumento, porque eu quero ganhar o argumento. Mas nós devemos sim pensar a respeito do que Deus está, até porque Ele colocou isso na sua palavra, e Ele deseja, então, que a gente fale a respeito dessas questões. A gente não pode pular o texto. Talvez seria mais fácil eu chegar no capítulo 8, agora vamos por 12, galera. Mas nós vamos passar pelos capítulos 9, 10 e 11, e eu creio que o Senhor há de ser glorificado. E a ênfase dessa noite é, apesar de Israel, Deus permanece fiel. Apesar da igreja, da mesma forma. Apesar de nós, irmãos, o Senhor, Ele é fiel. E Ele vai cumprir as suas promessas, porque Ele é quem Ele é. Vamos nos colocar em pé, enquanto a equipe de louvor vem aqui, nós para cantarmos o nosso último cântico. Nós temos a oportunidade de orarmos e agradecendo ao Senhor pela sua fidelidade. Então, feche seus olhos, vamos ter esse momento de oração, tendo em vista o que nós falamos a respeito do nosso Deus aqui nessa noite, e vamos agradecer. Agradeça ao Senhor. Bondoso Deus, primeiro nós queremos te louvar, te bendizer, e que a ti seja toda a honra e toda a glória. Bondoso Deus, nós ao olharmos para esse panorama nessa noite, nós fomos lembrados de que o Senhor é um Deus que não dorme, o Senhor é um Deus que é dono da história,
E as promessas que o Senhor faz não são brincadeiras. Não é como quando nós falamos uns para os outros, vamos marcar, e aí depois nunca ocorre um encontro. Não, o que o Senhor promete, o que o Senhor marca, o Senhor faz, o Senhor completa. O Senhor prometeu que irá cumprir com os teus propósitos soberanos de salvação sobre toda a face da terra. Isso inclui, inclusive, a nação de Israel. Isso inclui a salvação de cada homem, e o Senhor sabe o dia e a hora em que o último homem há de se render ao Senhor, e aí então ansiamos pelo teu retorno, Senhor Jesus. Ansiamos pelo momento em que o Senhor, cumprindo uma promessa, voltará. O Senhor prometeu que voltará. Que promessa maravilhosa é essa? Nós sabemos, nós nos refugiarmos nessa verdade, nessa esperança viva, que diz respeito ao futuro, mas que desde já deve transformar a maneira como nós vivemos e nos relacionamos com esse mundo. Ó Deus, não permita que a gente viva nesta terra como se o nosso fim fosse aqui. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, como o Senhor tem tido, e nos dê maturidade espiritual. Nos abra o nosso entendimento para compreendermos estas verdades espirituais que temos visto ao longo deste ano, de quem somos em Cristo Jesus, e de que podemos de fato descansar nas tuas promessas, mas que isso não seja motivo para vivermos uma vida medíocre, uma vida de pecado. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, por favor, Senhor. Que nenhum de nós venha transformar a tua graça, a liberdade que temos, em libertinagem. Por favor, meu Deus, mas que esta graça, este amor leal, manifesto em Cristo Jesus, possa nos conduzir a um temor ainda maior, a uma vida de santidade ainda mais compromissada com o Senhor. Obrigado, porque a obra que o Senhor começou em nós, o Senhor irá completar. Nisso cremos. Sê a tua igreja, reaviva os corações na viva esperança de que vale a pena te servir, de que vale a pena congregar, fazer parte desse ajuntamento do teu povo, ansiando pelas tuas promessas. Obrigado, porque o Senhor é digno da nossa total confiança. E isso nos livra de toda inquietude, de toda ansiedade, e nós podemos sair daqui firmados em Ti, renovados nessa viva esperança. Acalma o coração aflito, Senhor, dentro dessa revelação de quem o Senhor é, esse Deus soberano, todo-poderoso, Senhor da história e de cada detalhe nas nossas vidas. Nisso cremos, nisso confiamos no Senhor e oramos pelo nome santo, santo, santo de Jesus Cristo. Amém e amém.